Olá, neste programa História Especial, o primeiro de uma série, nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, cujo início completou 100 anos em agosto de 2014. O gatilho dessa guerra, que matou dezenas de milhões de pessoas, foi acionado em 28 de junho de 1914, com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro e da mulher dele por um ativista apoiado pelo exército da Sérvia. A Áustria-Hungria obteve apoio da Alemanha para atacar a Sérvia, e essa ação mobilizou Rússia, França, Grã-Bretanha e em seguida toda a Europa e todo o mundo, que mergulhou em 4 anos de guerra. O resultado, além das mortes, dos feridos, mutilados e dos anos de fome e miséria, mudou as fronteiras e influenciou a geopolítica do século XX e influencia até hoje. Para nos ajudar a entender as heranças da Primeira Guerra, ou a Grande Guerra, como era chamada no seu tempo, nós convidamos o historiador Felipe Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, e o cientista social João Roberto Martins Filho, professor da Universidade Federal de São Carlos, onde ele coordena o Arquivo de Política Militar. E está aqui conosco também, participando do programa, a jornalista Mônica Teixeira. Bem, senhores, queria começar aqui com uma pergunta para cada um de vocês, que, na opinião de vocês, o que marca esta Primeira Guerra Mundial? Professor. Eu acho que a principal característica da Primeira Guerra Mundial é o nível de mortalidade que ela provoca. Nunca tinha havido, quer dizer, acho que o caso o maior número de mortes numa guerra anterior a esse foi a Guerra Civil Americana. O uso da metralhadora... Em que morreram quantas pessoas? Não chega a casa de 1 milhão, né? Mas foi muita gente, né? Uhum. Tipo 600 mil, uma coisa assim. E isso foi em 1861, Isso. Começou em 61, né? Exato. Mas não foi uma guerra de trincheiras, não é? E a Primeira Guerra Mundial, pelo menos na frente ocidental, ela foi uma guerra de trincheiras, ou seja, na Primeira Guerra Mundial, vamos dizer, o fator fundamental foi o uso da metralhadora e dos canhões, não é? O que não só provoca uma frente que praticamente não se movia, mas provoca um grau de letalidade imenso, né? As pessoas se expunham aos tiros, enquanto havia bombas, as pessoas se escondiam. Mas quando elas saíam da trincheira, elas morriam como moscas, né? De ambos os lados. Isso que marcou a guerra para o senhor? Foi isso que marcou a guerra, quer dizer, uma guerra de metralhadoras e de bombardeios. E o uso de guerras químicas, de gases? Também foi uma invenção dessa guerra, não foi? Foi, quer dizer, gás mostarda, depois, antes o cloro, mas parece que isso não chegou a significar mais do que 2% das mortes. Tá bom. Filho. Olha, eu diria que várias coisas importantes marcaram a Primeira Guerra Mundial. Além da questão da mortalidade, que foi muito bem mencionada, eu acho que a gente pode pensar uma própria mudança do sistema internacional como decorrência da Primeira Guerra, né? Ou seja, o sistema internacional pré-Primeira Guerra Mundial era basicamente centrado no continente europeu. As grandes potências eram essencialmente potências europeias. Evidentemente que Japão já aparecia em ascensão, Estados Unidos, evidentemente, já se mostrava também ascendente, mas a Primeira Guerra vai dar o início do processo de dissolução de um sistema internacional centrado no continente europeu, que vai culminar, evidentemente, com a Segunda Guerra. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar, que marca muito a Primeira Guerra Mundial, que tem a ver com a questão do nível de mortalidade, é o fato de que é a primeira guerra em que você tem várias potências industriais, né, lutando entre si. E que gera, portanto, uma necessidade de mobilização da sociedade em graus absolutamente imprecedentes. Tá? Acho que esse é um outro aspecto importante que vai culminar, inclusive, num intervencionismo estatal muito grande dentro do plano econômico, social, militar, e que vão caracterizar guerras também posteriormente no século XX. No sentido de que as pessoas... No sentido da fabricação de armamento, é isso que você está falando? Em todos os sentidos. No sentido de você ter a necessidade de uma guerra de longa escala, né? Não só de produção de armamentos, produção de alimentos, né? Você tem a população masculina deslocando-se em longo prazo para o campo de batalha, há uma necessidade de você produzir numa escala muito maior, substituindo essa mão de obra, então racionamento, na intervenção do Estado em vários aspectos da economia, né? E que tem a ver não só com produção armamentista, mas também com produção alimentícia. Essa guerra tem uma explicação, o início dessa guerra? Então, o Ederson falou na abertura
lembra que O que gatilho, desencadeou foi o fato da morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, que aconteceu em Sarajevo. Isso, né? Isso foi um gatilho, foi Isso, de uma fato, desculpa. Isso, de fato, era motivo para uma guerra que envolvesse tantas pessoas, tantos países, o mundo inteiro? Olha, primeiro complementar, eu acho que uma das questões tecnológicas fundamentais foi o uso da estrada de ferro. A estrada de ferro possibilitava você deslocar dezenas e dezenas de milhares de pessoas para o fronte numa rapidez muito grande. Mas chegando ali, aí a coisa parava, porque eles não conseguiam avançar. Mas eles conseguiam, com uma imensa rapidez, trazer gente de um ponto para o outro, o que de certa maneira explica o impasse. Porque quando você viu o tamanho do exército que estava te enfrentando, você rapidamente conseguia trazer um número equivalente, mas depois disso as coisas ficavam difíceis, né? Com relação a... Bom, basicamente, vamos dizer, uma pergunta, se essa guerra teria sido evitável? Se você pegar, por exemplo, a análise marxista, ela fala, e ela é muito influente, né, que a guerra foi um conflito de potências capitalistas, que o processo de desenvolvimento do capitalismo financeiro inevitavelmente levaria a uma guerra mundial. E uma das previsões mais interessantes foi a do Engels, que ele descreveu uma guerra muito parecida com o que efetivamente aconteceu. Ele falou que seria uma guerra de imensa mortalidade, seria uma catástrofe e ninguém sobraria do jeito que entrou na guerra, né? Agora, tem duas coisas que eu queria mencionar, porque é muito complexo essa questão, tem muitos fatores. Uma foi a corrida armamentista que vigorou no começo do século, e que teve o seu lado mais visível na corrida naval. A corrida naval, a construção de navios cada vez maiores. Por exemplo, o Brasil comprou navios em 1910 e em 1914 estavam totalmente desatualizados. O Brasil comprou 2 grandes encoraçados, um estava sendo consertado, o outro ficou parado como estação fixa no Porto de Salvador. Quando foi comprado, era o navio mais moderno do mundo. Era uma corrida de Inglaterra Alemanha contra a Inglaterra. E com também a França participando, mas basicamente Inglaterra e Alemanha. Esse aumento da força naval da Alemanha deve ter possivelmente incomodado muito a Inglaterra, que era a dona dos mares, não é? Exatamente. Quer dizer, de certa maneira, no final, quando a guerra acontece, nós falamos que a guerra foi uma guerra de trincheiras. Não foi uma guerra de grandes batalhas navais. Mas nós estamos falando de antes, né? Quer dizer, isso deu a sensação de que mais cedo ou mais tarde haveria um conflito. Tá bom. Isso é um ponto, né? Eu não acredito que automaticamente deveria haver um conflito entre as grandes potências por disputa de mercados, essa coisa. É lógico que isso é um fator poderoso. Por outro lado, eu acho que um fator que foi decisivo, o próprio Max Weber, que apoiou a guerra, trabalhou para o esforço de guerra alemão, depois ele vai fazer uma autocrítica. Quer dizer, eu acho que o fator que foi realmente fundamental foi o fato de que havia uma política militarista da Alemanha, uma política suicida, porque era uma política de isolamento completo em relação com exceção das potências centrais, e que, de certa maneira, acho que é possível dizer que o fator fundamental que tornou a guerra inevitável foi o militarismo alemão. É que a gente sempre fala daquele evento do Sarajevo. Aquilo ali foi só uma desculpa. Aquilo foi o estopim, né? O que é esse militarismo alemão, professor? Assim, em poucas palavras, significa não só o que se dizia aqui, não era um exército que servia um Estado, mas era um Estado que servia um exército, né? Um Kaiser que era nitidamente muito mais belicista, tá? Uma política que cada vez mais se fundava numa suposta, né, necessidade de espaço da Alemanha, mas ignorando que a guerra tem que se submeter à política. Quer dizer, certas coisas o exército não vai conseguir fazer. Se ele provocar o surgimento, por exemplo, provocar os Estados Unidos com submarinos e declarar, como eles declararam na época, o ministro da Marinha, que os Estados Unidos não conta. Os Estados Unidos? Não conta. Não conta. Os Estados Unidos, nós não vamos deixar eles nem chegarem na Europa, e se eles chegarem, eles não contam. Quer dizer, era uma política que levou à catástrofe, né? Quer dizer, o que você está dizendo é que a responsabilidade pela guerra mundial é da Alemanha. Exato. Você concorda com isso? Você concorda? É um tema extremamente polêmico e aí vocês me colocam aqui numa saia justa.
Antes de falar sobre o porquê da guerra, permita-me, se possível, esticar um pouco a discussão para um tema que eu acho super importante, que é o quão difícil é falar em causas objetivas para um contexto tão complexo como for aquele do verão, né, europeu de 1914. Alguns problemas para os historiadores analisarem esse contexto histórico. Em primeiro lugar, uma abundância impressionante de fontes, né? Ou seja, o historiador que trabalha com as origens da Primeira Guerra Mundial, ele é obrigado a, pensando, por exemplo, em fontes oficiais, fontes diplomáticas, a pelo menos analisar a interação entre 6, 7 estados diferentes. Isso se a gente desconsiderar outros que são importantes, mas não tão cruciais, né? E é fundamental lembrar também, quando a gente pensa em abundância de fontes documentais, no contexto do entreguerras, anos 20, anos 30, vários governos europeus publicam documentos secretos e confidenciais, começando pelo governo alemão, que publica, né, várias edições, né, com documentos, mais de 16 mil documentos confidenciais e secretos, para provar exatamente o quê? Que a culpa do conflito não estava com o governo que estava publicando aqueles documentos. Então havia um projeto político por detrás, coisa que a Inglaterra também fez, publica as suas edições, coisa que a França também fez, coisa que a Áustria, né, respondendo pela antiga Áustria-Hungria, também fez. Então, é um contexto extremamente complexo em que há uma abundância de fontes e, ao mesmo tempo, uma escassez de fontes em momentos cruciais, né? Você mencionava a questão do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que aconteceu em 28 de junho de 14. A guerra eclode e começa efetivamente um mês depois, né? No dia 28 de julho de 14, a Áustria-Hungria declara a guerra à Sérvia, né? E isso gera um contexto de, né, praticamente, aciona o contexto de alianças que vai levar a Europa inteira ao conflito. No dia 4 de agosto, ou seja, menos de uma semana depois, a Inglaterra está declarando guerra à Alemanha e todos já estavam em conflito. Momentos antes, né, da declaração de guerra da Áustria-Hungria contra a Sérvia, houve um encontro de altas autoridades francesas e russas na Rússia, né? O presidente francês, Raymond Poincaré, participou, o próprio czar Nicolau II participou. E esse encontro, né, que é fundamental para a gente entender como que França e Rússia responderam ao que seria a declaração de guerra austro-húngara, nós não temos praticamente nenhum memorando de conversação demonstrando o que foi discutido ali, a não ser memórias de estadistas, alguns diários, ou seja, ao mesmo tempo em que há uma abundância, há uma escassez enorme de fontes. E a gente está falando, como acho que é muito bom ressaltar, diferentemente, por exemplo, de uma crise dos mísseis, em que você tem essencialmente dois atores, né, lutando, digamos, entre si, a Primeira Guerra Mundial você tem vários atores distintos. A gente está falando de Áustria-Hungria, falando de Rússia, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, né? Império Austro-Húngaro, várias monarquias balcânicas com dinâmicas políticas diferentes e com uma transparência em termos de formação de política externa muito distintas. Agora, o militarismo alemão foi ou não responsável pela guerra? Na minha opinião, e assim, dentro de uma vertente historiográfica, não. Né? Ou seja, o militarismo alemão e o expansionismo alemão, eles aparecem já como uma razão da guerra no próprio Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, no seu artigo 231, estabelece que a Alemanha teria sido a principal responsável pelo conflito. Aí, ao longo do entreguerras, há uma corrente historiográfica que vai dizer que não. Era a anarquia do sistema internacional, ou seja, a falta de uma governança internacional que leva a um problema de dilema de segurança entre os principais países europeus. Falta de uma ONU, de uma Liga das Nações, uma coisa assim. Ou seja, o fato de você se armar com fins defensivos é interpretado pelo lado contrário como um armamentismo com fins ofensivos, que gera essa corrida armamentista que, por sua vez, por um fato como o assassinato do arquiduque, pode gerar uma destruição generalizada. Até que no período pós-Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 60, um historiador alemão extremamente importante chamado Fritz Fischer vai publicar um livro em 61 chamado Os Objetivos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E nesse livro ele bate fortemente contra a tese de que teria sido o sistema internacional, a anarquia do sistema internacional, que acabaria, né, tendo gerado o conflito, que a Alemanha, né, teria sim um projeto expansionista de dominação hegemônica da Europa, semelhante ao que o Terceiro Reich faria nos anos 30. Né? A tese do Fischer, portanto, vai ganhar uma hegemonia aí ao longo dos anos 70, 80, e atualmente há alguns trabalhos que mostram um pouco algumas limitações dessa interpretação, sobretudo por meio de pesquisas em arquivos russos, arquivos franceses, arquivos britânicos, e de que não é possível colocar toda... Em primeiro lugar, vale a pena a gente entrar nessa discussão de uma culpabilização de um único Estado nacional? Essa é a primeira pergunta. E segundo, se é possível fazer isso, seria complicado colocar tudo em cima das costas da Alemanha. Mas